Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade. Agora com a disciplina de História, tá? Vamos aqui saber um pouco sobre a cultura indígena, né? Que foram os primeiros habitantes do Brasil. Vamos lá para a cultura deles. Vamos para a leitura bem direitinho. Cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos, muito diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena, né? Vamos rever? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos, muito diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena. Os povos da terra não têm consciência de que nesta esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Os povos da terra não têm consciência de que nesta esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes, né, de holocaustos, que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes de um holocausto que dura pouco mais de 500 anos, que nos envergonham e que nos convoca à solidariedade, à reparação. Agora vamos falar, né? Ali falaram sobre um pouco do sofrimento dos índios, né? Que até hoje ainda sofrem. Agora vamos para a gastronomia. A cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Ela cozinha, vai para os roçados, abastecimento de água também é com ela e transporte de fardos. Esse é a responsabilidade das indígenas, né? Das mulheres. A mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Cozinha, vai para o roçado, o abastecimento de água e transporte de fardos. Vamos seguir devagar. Algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, conservar, fermentar, assar, cozer. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeiras, palmeiras e etc. Então vamos a algumas técnicas dos índios que hoje nós também usamos, né? Utilizamos técnicas que tem aí, que até hoje nós praticamos. Então vamos lá. Algumas das técnicas conhecidas na cozinha dos indígenas são pisar, a gente pisa pimenta, colorau, boquear, espremer, peneirar, ralar, conservar, fermentar, assar, cozer. E os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeiras, palmeiras e etc, né? Outras folhas de árvores mais. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos. Mas esse forno aí não é igual ao nosso, né? Fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, né? O peixe, a carne da caça, né? Eles fazem assim.
É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores. Aí colocar a carne enrolada também nas folhas, né? Apenas cobri-las com folhas e colocar na terra, né? Eles cobrem as folhas e colocam lá no buraco, forrado também com folhas de árvores, né? Por fim, atear fogo em uma fogueira por cima. Colocar a carne enrolada ou apenas cobri-la com folhas. Colocar a terra, por fim, atear fogo em uma fogueira por cima. Deve ser super gostosa, né? A cultura indígena é bastante diversificada, né? Bem grande. Assim, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribuiu com grande herança na formação da alimentação brasileira, né? Foi o que eu falei, né? Que não é novidade não, que nós continuamos com essa prática aí dos indígenas. Assim, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribuiu com grande herança na formação da alimentação brasileira. Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Eles plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza. Eles só retiram dela o que realmente precisam para o consumo, somente. Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Plantam mandioca, feijão, milho, batata doce e outras coisas mais. A alimentação indígena é obtida da natureza e eles só retiram dela o que realmente precisam. Os utensílios utilizados para a preparação, né, para a alimentação, são feitos manualmente, com as mãos. E são usadas, eles fazem o quê? Cerâmica, pilão, cuia, balaio, potes com água. Tudo são feitos com a mão. Tudo eles fazem isso, né? Com barro, com palhas das árvores. Todos os materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal e casca de fruta e outras coisas mais. Os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente, com as mãos. E são usados cerâmicas, pilão, cuia, balaio, potes com águas e etc. Todos os materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal e casca de fruta. Interessante, né? E outras coisas mais. A base da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtém massa ou farinha e que eram feitos diversos quitutes. A massa da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtém massa ou farinha que eram feitos diversos quitutes, diversos tipos de comida. As plantas indígenas, né, as plantas medicinais indígenas. A farmacopeia, que é a arte de preparar e compor medicamentos indígenas, foi sempre muito rica e ainda é. Praticamente para cada doença conheciam as correspondentes ervas, plantas e beberagens terapêuticas, plantas medicinais indígenas. A farmacopeia, a arte de preparar e compor medicamentos indígenas, foi sempre muito rica. Praticamente para cada doença conheciam as correspondentes ervas,
plantas e beberagens terapêuticas. E assim se curava, né? Chás e outras coisas mais. E agora, adivinha? Atividade de casa que vai na folha, na folhinha, tá? Beijos, até breve.